Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 12. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 12. Pedir aos nossos tocadores aí, especial o tecladista, que me ajude na hora da pregação, me empreste seus dedos, amém? E deixe Deus lhe usar para a glória do nome do Senhor. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. E quem não achou, diga: eu vou também. Amém? Todos nós iremos para o céu, se Deus quiser. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Vamos ler o 13 também. Este dissera ao seu servo, seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale em teu favor ao rei, ao comandante dos exércitos? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho num tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema é os benefícios em honrar um homem de Deus. Vou repetir o tema para fixar na sua mente: os benefícios de honrar um homem de Deus. É bem verdade que os dias atuais, os dias em que estamos vivendo, estamos vendo cada vez menos o povo de Deus ter essa disposição de honrar o homem de Deus, o homem que Deus colocou sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família. O homem que Deus ergueu para estar transmitindo a palavra de Deus aos nossos corações, para nos guiar espiritualmente, para nos ensinar segundo a sã doutrina da palavra do Senhor. São dias difíceis. Os pastores têm sofrido com a desonra. Em vez de honra, desonra. E isso tem causado grandes transtornos no meio do povo de Deus. Porque o pastor, o homem de Deus, é chamado por Deus, é escolhido por Deus, é eleito por Deus, é capacitado por Deus, é orientado por Deus, é guiado por Deus, é ensinado por Deus, é preparado por Deus,
é estruturado por Deus. Para quê, pastor? Para poder ter sabedoria, conhecimento, instrução, para ensinar a mim e a você. Eu sempre digo lá na congregação, onde pela misericórdia estou pastoreando, eu digo, eu estou pastor aqui, mas lá na sede eu sou ovelha. Eu tenho um pastor, e isso me deixa muito feliz, isso me deixa muito alegre, até mesmo porque quando eu olho para a vida do meu pastor, eu vejo que ele é um homem de Deus. Quando eu vejo a vida da minha pastora, eu vejo que ela é uma mulher de Deus. Por quê? Porque Deus é na vida deles. Por quê? Porque não se vê escândalo com o nome deles. Eles não se envolvem em coisas escandalosas. E nesses últimos dias, quem tiver seu pastor digno, honrado, honesto, verdadeiro, sincero, se agarre com ele e só solte dele no dia que você for chamado pelo Senhor para morar nos céus. Porque esse nome pastor está sendo desvalorizado, esse nome está sendo manchado. Tem pessoas trabalhando 24 horas por dia para manchar o nome dos pastores. Mas por que essa insistência do diabo em manchar o nome dos pastores, pastor Janildo? Porque o diabo sabe que os pastores estão aqui na terra para guiar o povo de Deus, e eles querem gerar no coração do povo descrédito, eles querem gerar no coração do povo desânimo, ele quer gerar no coração do povo o sentimento de não confiar em um homem de Deus. Eu estava por esses dias no Instagram e eu observei um rapaz que ele criou um perfil para fingir-se de pastor. Ele não é pastor, mas a meta dele nesse perfil é criar situações como se ele fosse pastor, para manchar a imagem do pastor. Certa vez ele estava fazendo um vídeo onde ele estava sendo pego no motel com uma mulher, com uma das irmãs na igreja. E os comentários que você vai ver quando abre lá desse vídeo é dos mais horríveis e horrendos possível. Depois ele foi pego em um restaurante muito chique, e a pessoa que flagra ele, que está filmando, fica fazendo perguntas duvidosas, e ele vai responder de acordo com a arrogância dele, fingindo ser pastor. Ela diz: o senhor está gastando o dinheiro da gente, nós fiéis, nesse restaurante chique. Ele disse: vocês dizimam porque quer, vocês são besta, e eu vou usar o dinheiro como eu quiser. E ele começa a criar esses tipos de vídeo para descredibilizar os homens de Deus, para sugerir para a nação e para todos os seus seguidores que os homens de Deus são prostitutos, que os homens de Deus são amantes de dinheiro, que os homens de Deus são ladrões. Mas isso não é uma verdade. Existe muita gente se passando por homem de Deus, existe muita gente vestindo a roupa de homem de Deus, mas na verdade, no fundo, não passam de lobos, transvestidos de ovelhas, querendo tragar o rebanho do Senhor. Por isso, esteja atento e reconheça no seu pastor o homem de Deus que ele é, porque os dias vão piorar e cada vez mais ficará difícil identificar um verdadeiro homem de Deus. O texto que nós estamos lendo vai falar de uma mulher chamada Sunamita, e ela tem uma atitude muito grandiosa. Ela vai honrar um homem de Deus. Mas o que significa honrar segundo a Bíblia? Na Bíblia, o significado de honrar é reconhecer a dignidade de alguém. É reconhecer o quê? Deixa eu ver se você está aqui comigo. É reconhecer o quê? A dignidade de alguém. Honrar é reconhecer quanto aquela pessoa é digna
E eu, quando cheguei aqui, no ano de 2017, machucado, ferido, eu tive um casal de pastores que me abraçou, que me acolheu, que cuidou das minhas feridas, que colocou bálsamo, que me colocou para servir ao Senhor, e isso restaurou a minha vida. Só me resta honrar a este casal, a este homem de Deus. Honrar na Bíblia, no âmbito religioso, é também honrar a Deus. É o conceito central da fé cristã. Eu não tenho como honrar a Deus se eu não honrar o meu pastor. Eu não tenho como honrar a Deus se eu não honro a meu pastor. É aquele princípio. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Se eu não amo meu irmão que está comigo todos os dias, lado a lado, como eu amarei a Deus se eu nunca o vi? É o mesmo princípio. Se eu não honro o meu pastor que está comigo, cuidando de mim, me aconselhando, me ensinando, me guiando no caminho da verdade através da palavra de Deus, como é que eu vou dizer, eu só honro a Deus? Eu não honro a homens. Não, você não honra nem a Deus e não honra nem a homens. Eu só honro a Deus quando eu honro também os homens que Deus coloca na minha vida, os homens de Deus que Deus coloca na nossa vida, nosso pastor que Deus levantou para guiar a nossa vida espiritual. Honrar a Deus significa reconhecer a soberania, a majestade, a santidade de Deus. Nós honramos a Deus quando reconhecemos a sua soberania, quando nós reconhecemos que nós somos servos, quando nós reconhecemos que nós somos adoradores, nós estamos honrando a Deus. Quando nós nos colocamos na posição de Senhor, nós estamos desonrando a Deus. Quando nós honramos a Deus, demonstramos reverência, respeito pelo Criador. Demonstramos que queremos viver de acordo com a sua palavra, de acordo com os princípios da Bíblia. Quando nós honramos a Deus, buscamos a vontade de Deus nas nossas decisões. Na Bíblia a palavra honrar também pode significar estimar, ter estima, respeitar, adorar e retribuir. Um dos mandamentos na Bíblia com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 20, do versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Então o princípio da honra é muito fundamental para a vida cristã. O princípio da honra, ele vai te levar a lugares que você jamais chegaria. É honrando que você será honrado. Dá honra a quem tem honra. Se eu honro, é porque eu tenho honra, e quando eu honro, eu serei honrado. Aleluia. Se você está entendendo que Deus já está falando com você, já comece a adorar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor hoje vai te entregar uma receita de como você receber benefícios, ser bem-sucedidos através do princípio da honra. Aleluia. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Eliseu foi o quê? E se teve uma coisa que Eliseu aprendeu, foi a honrar quem está acima dele. Eliseu não saiu do lado de Elias, principalmente quando ele pediu porção dobrada. Elias disse: se tu me veres subir e ser tomado, tu ficarás com a minha capa e tu receberás porção dobrada. Todo sucessor, aprenda isso, todo sucessor foi amigo do seu mestre, foi amigo do seu líder, nunca foi inimigo. Todo sucessor foi amigo do seu mestre. Elias era o mestre, Eliseu era o sucessor. Eles eram amigos, eles eram irmãos. Era servo do Senhor e conservo também do Senhor. Moisés e Josué, a mesma coisa. Eu nunca vi um sucessor ser inimigo do seu mestre. Todo sucessor, ele é amigo, ele anda do lado, lado a lado, ajudando, auxiliando, honrando a quem está acima dele. Por isso
Eliseu foi sucessor do profeta Elias, recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Ele realizou grandes milagres, como por exemplo, multiplicar o azeite da viúva, ressuscitar o filho da sunamita, purificar as águas. A sua vida, seu ministério foi marcada de poder e milagre. Nada disso teria acontecido na vida de Eliseu se ele não soubesse honrar o seu mestre. No contexto bíblico e espiritual, ele representa mais do que apenas um profeta. Ele representa o próprio Deus no meio do povo. Eliseu é aquele que representa a voz e a vontade de Deus para o povo de Israel. Eu me lembro que quando Samuel foi enviado por Deus na casa de Jessé, eles logo correram ao encontro do profeta e disseram: é de paz a tua vinda? Por quê? Porque se um profeta fosse na casa de alguém, e se não fosse de paz a ida dele, iria haver tragédia naquela família. Então haveria aquela preocupação, é de paz a tua vinda? E aqui eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Qual foi a última vez que você convidou o seu pastor para um almoço na sua casa? Uma janta? Qual foi a última vez que você convidou o seu pastor para um aniversário na sua casa? Isso é honrar. Eu lembro de todo mundo, menos do meu pastor. E aqui na minha retaguarda tem pastores que certamente também passa por essas situações. Eliseu representa um homem enviado por Deus. Seu pastor representa um homem enviado por Deus. Eliseu era a voz de Deus para o povo. Eliseu era a voz de Deus para o povo. Ele era um intermediário que transmitia as instruções, as direções, a vontade de Deus para o povo. Honrar Eliseu não era reconhecer meramente um homem, mas reconhecer a autoridade divina sobre a vida deste homem. Ei, olhe para mim nessa noite. Existe uma autoridade divina sobre a vida do seu pastor. Vou repetir: existe autoridade divina sobre a vida dos seus pastores. Honre seu pastor. Honre. Honre. Meu pastor já é rico, não precisa de nada. Mas será que ele não se sentiria honrado se chegássemos para ele com uma cesta de fruta, 1 quilo de uva, de laranja? Isso é honrar. Isso é lembrar. Que Deus nos ajude a honrar os nossos pastores. Ele também representa a presença de Deus, porque onde Eliseu estava, onde Eliseu chegava, o poder de Deus se manifestava. Onde Eliseu chegava, onde ele estava, havia milagre. Quando o seu pastor vai na sua casa, alguma coisa vai acontecer. É lá na sua casa que Deus vai inquietar o homem de Deus para liberar a palavra de bênção para a sua vida. É num convite para tomar um chá, um café, uma janta, um almoço, que Deus pode usar o seu pastor para liberar uma palavra de vitória. Ele não representa a si mesmo, ele representa a presença de Deus. Por isso, se Jessé perguntou: é de paz a tua vinda? E Samuel disse: sim, é de paz a minha vinda. Imagine um pastor chegando em uma casa que há conflito matrimonial. Os ânimos são logo apaziguados, porque quando o homem de Deus chega, a contenda, a briga, a discussão, a desavença vai embora. Um líder espiritual também era o que ele representava no meio
do povo. Ele era um líder espiritual. Ele representava a liderança de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus para o seu povo. Por isso, Eliseu, ele foi tão honrado. Ele era um guia para Israel. Ele era o líder de Israel. Ele mostrava o que ninguém mais via. Você sabia que Deus deu o dom e a autoridade ao seu pastor para ele ver o que ninguém mais está vendo? Tem coisas que Deus só mostra ao homem de Deus. Não mostra para nós, não mostra para mim, não mostra para você, mostra para nós. Aleluia. Ele também representa um canal de bênção. Seu pastor, nosso pastor, representa um canal de bênção. E quantas famílias, quantos de nós não temos sido abençoados através desse canal? Quantas famílias abençoadas, quantos lares restaurados, quantas famílias restauradas, quantos jovens restaurados. Sinal de um canal de bênção. Deus usou Eliseu para transformar a vida daquela mulher sunamita. Apesar da Bíblia dizer que ela era rica, ela não tinha tudo. O que ela mais queria, ela não tinha, missionária Sandra. O que ela mais queria, ela não tinha. Ela tinha muito dinheiro, mas não tinha um filho. Ela tinha muito dinheiro, mas não tinha um filho. Portanto, Eliseu é um tipo de representação dos líderes espirituais de Deus que Ele colocou na nossa vida. Eliseu é um tipo de representação de homem de Deus. Hoje, os nossos líderes espirituais, o nosso pastor. Pastor, como obter os benefícios de honrar o homem de Deus? Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que reconhecer o homem de Deus que Ele colocou na minha vida. Vou repetir: eu tenho que reconhecer o homem de Deus que Deus colocou na nossa vida. Reconhecimento, reconhecer, saber, ter o entendimento, ter o discernimento do homem e da mulher de Deus que Ele colocou em nossas vidas. Como podemos identificar que este homem é um homem de Deus? Observe, no capítulo 4, versículo 9, vai dizer que a mulher disse: vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. O que eu acho lindo na vida da sunamita é que ela é uma mulher sábia. Ela é uma mulher observadora. Ela está observando esse homem passar por ali. E ela convida ele, constrange ele. Significa, ela insistiu muito para ele ir comer pão na sua casa. No versículo 8 vai dizer que passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu ele a comer pão. Constranger é insistir, persistir. Venha na minha casa, venha comer pão aqui em casa. Ela percebeu que ele era um homem de Deus, e ela sabia que ele representava o próprio Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus e as bênçãos de Deus. E ela não é nem um pouco boba. Ela convida esse homem para ir na sua casa. Venha comer pão. Vamos lá em casa. Eu quero que você coma pão. Talvez Eliseu: mas eu não posso, eu estou apressado, eu tenho coisas para fazer. Mas ela insistiu até constrangê-lo aí. Até constrangê-lo. Ela permaneceu insistindo. Vamos lá. Se fosse o pastor: vamos lá, pastor Eliseu. Não, mas eu não posso. Vamos lá, pastor Eliseu. Eu quero que o senhor vá lá na minha casa comer. Até que Eliseu cedeu à petição daquela mulher. A sunamita observou. Ela fez o quê?
Vou. Agora o que eu acho lindo na sunamita é que ela vai observar a qualidade. Ela vai observar o quê? As qualidades desse homem de Deus. Ela não vai procurar defeitos, ela vai ver as qualidades no homem de Deus. Porque o pastor, o profeta não é perfeito. Perfeito é quem usa o pastor. Perfeito é quem usa o profeta. Apesar das suas imperfeições, é ele que Deus usa para nos abençoar. Aleluia! E ela sabe disso. Por isso ela não se agarra nos defeitos, ela se agarra nas qualidades. E ela é uma mulher fantástica, porque ela agora vai convencer seu marido a honrar esse homem. Ela chega para ele e diz: ô meu amor, ô meu filho, eu tenho observado que esse homem que toda vez passa por aqui é um santo homem de... E quantas vezes nós não estamos deixando o homem de Deus passar? Ele passa por nós, e nós, desapercebidos, deixamos a oportunidade da bênção passar. Seu pastor tem mais autoridade do que você imagina. Eu vou repetir: seu pastor tem mais autoridade do que você imagina. Está imbuída, está investida sobre a vida do seu pastor autoridade. Eu lembro agora da vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filho, mas Ana subia todo ano a Siló. Todo ano ela subia para Siló, juntamente com seu marido e com Penina, sua rival. Ela chorava, ela se humilhava, ela se rasgava diante do Senhor. A sua rival Penina caçoava dela, zombava dela, mas isso nunca foi motivo, pastor Janildo, para Ana dizer assim: esse ano eu não vou para a igreja. Nunca foi motivo. Nunca foi motivo. Os filhos de Eli profanavam um templo. Ofni e Finéias profanavam as ofertas, mas isso nunca foi motivo para Ana dizer com Eucana: nós não vamos subir esse ano para honrar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Eli já tinha perdido a visão, mas isso nunca foi motivo para eles deixarem de honrar ao Senhor. E foi nenhuma dessas idas para o templo para honrar o Senhor, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanta acusação, mesmo diante de tanta humilhação, mesmo diante de tanto constrangimento, que Ana ouviu o seu pastor ali dizer para ela: como é que tu estás embriagada uma hora dessa da manhã? Ela olha para o seu pastor, ela olha para Eli e diz para ele: ó meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu não estou bêbada, não estou embriagada, nem tomei bebida forte. O que eu tenho feito desde a hora que cheguei foi me derramar na presença do Senhor e contar todas as minhas queixas, todas as minhas dores para Ele. A Bíblia vai dizer que Eli estava sem visão, diga, sem visão, diga. Ele já tinha perdido a visão, ele já tinha perdido a autoridade, mas por causa da atitude daquela mulher em honrar o seu pastor e não desonrá-lo e não dizer desaforo para ele, Deus usou a boca de Eli e disse: vai em paz, que o Deus de Israel conceda a tua petição. E no outro ano aquela mulher volta com a criança no colo. Por quê? Porque quando você se utiliza do princípio da honra, Deus vai honrar você. Talvez alguém poderia dizer: não vamos mais honrar Eli, não. Eli não está perdido, perdeu a visão, os filhos dele fazem o que quiser na igreja. Mas Ana não achou nisso uma brecha para desrespeitar o seu pastor. Ela o honrou. Ó meu Senhor, se colocou numa posição de serva. Ó meu Senhor, não tenha a tua serva por filha de Belial. Se fosse outra nos tempos atuais, ia dizer: o que, pastor, que o senhor está dizendo?
Está dizendo que eu sou bêbada? Está dizendo que eu estou embriagado uma hora dessa? Pois eu quero dizer ao Senhor que eu não estou bêbada não, é o Senhor que está doido. Não, ela sabia que aquele homem, mesmo sem visão, ele representava Deus na terra. Vou repetir, ela sabia que mesmo aquele homem sem visão, ele era representante legal de Deus na terra, e que a qualquer momento Deus poderia usar ele para abençoar a vida dela. A bênção na vida de Ana foi tão grande que os filhos de Penina, os 10 filhos, foram esquecidos, nunca mais não foram nem sequer citados na Bíblia. Mas o filho de Ana se tornou o maior profeta, o maior juiz e o maior sacerdote que Israel já teve. Dá para você entender o que é que a honra faz na vida de uma pessoa? Quando você se utiliza do princípio da honra, você vai ver Deus te honrar, e você vai ver pessoas se confundindo e sendo confundida, porque Deus vai começar a te honrar, vai começar a abrir as portas, vai começar a te usar, vai começar a derramar graça, renovo sobre a tua vida. E quem não honra não vai entender o que você está passando, nem o que você está vivendo, porque tem coisas que só quem honra vai desfrutar. Só quem honra vai desfrutar. Essa mulher sunamita, seu marido já era velho, mas ela gerou um filho, simplesmente porque ela disse: meu amor, esse homem que está passando por aqui é um homem de Deus. Vamos construir para ele um quartinho ali em cima? O que é que você acha? Vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, vamos botar uma cadeira, vamos botar um candeeiro, e toda vez que ele vier por aqui, ele pode subir para lá, se acomodar e dormir. Ela não é boba, ela não é boba, ela está honrando um homem de Deus, porque ela sabe quem está na casa dela, ela sabe quem está chamando para a casa dela, ela está convidando o próprio Deus para entrar na sua casa, ela está convidando o próprio Deus para se hospedar na sua casa. Entre na minha casa, durma na minha casa, coma na minha casa, porque a presença de Deus, ela gera bênção na vida daqueles que o recebem. Aleluia, glória a Jesus. Seu pastor tem mais autoridade do que você imagina. É ele que Deus vai usar para abençoar a tua casa. É ele que Deus vai usar para realizar o teu desejo. Observe, uma mulher rica precisa de alguma coisa? Não. Obviamente é rica. O que é que ela tem falta? Até mesmo quando o profeta manda chamar ela, ela disse: não, não tenho nada que faça por mim. Mas o moço Geazi disse: Eliseu, eu percebi que ela tem tudo, mas ela não tem filho, porque o seu marido já é velho e ela não pode gerar. Aí Eliseu manda chamar ela e diz: por este tempo determinado, daqui a 1 ano, tu vai gerar, tu vai conceber um filho. Ela queria tanto isso que ela já tinha, pastor, desistido disso. Ela já tinha se convencido a não ter mais filho. Quando ela recebe essa profecia do homem de Deus, ela disse: não minta para a tua serva, meu Senhor, não faça isso comigo. Em outras palavras, ela está dizendo: não me iluda com esse desejo de novo, porque eu já deixei ele de lado. Eu não quero que ele aconteça mais, porque eu já cansei de esperar. É justamente isso que Deus vai fazer na tua vida. Quando você cansar de esperar, quando você cansar de sonhar, Deus vai realizar na tua vida aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, porque aquilo que você sonha, que você almeja, você não consegue só, mas ao honrar o homem de Deus, aquilo que você sonha vai se tornar realidade. Diga glória a Deus. Não minta para a tua serva: eu já desisti desse sonho, e Deus me trouxe aqui para te dizer: você desistiu do seu sonho, mas eu não desisti, porque o sonho não é seu, o sonho é meu. Vou repetir: o sonho que você desistiu não é seu, o sonho é de Deus.
E o segredo para alcançar esse sonho é honrar a Deus. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus 6:33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas. Diga assim: quando eu honro a Deus, tudo que eu preciso Ele alcança. Tudo que eu preciso Ele acrescenta. Tudo que eu preciso eu alcanço. Quando eu honro a Deus, quando eu honro o seu reino, quando eu honro a sua casa, quando eu honro os homens de Deus, tudo que eu preciso Ele vai acrescentar na nossa vida, dia após dia. Só quem crê, levanta a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. O homem de Deus é identificado por sua vida íntegra. O homem de Deus é identificado por sua vida íntegra, e não pela quantidade de marcha, e não pela quantidade de profecia, é pela sua vida íntegra. Nós estamos vivendo o tempo mais caótico da igreja. Muitos homens profetizando e Deus calado. Vou repetir: Deus calado e muitos profetizando. Significa dizer, meu pastor Anchieta, que Deus não está falando. É o homem que está falando ao invés de Deus. É o homem que está falando no meio daquele. Muitos dizendo: assim diz o Senhor. E o Senhor não disse nada. O Senhor está em silêncio. A vida íntegra desse homem demonstra que ele é um homem de Deus. Sua comunhão, sua fé, o seu impacto espiritual no meio da sociedade vai dizer o homem de Deus que ele é. Por isso é importante discernir o homem de Deus que Ele colocou na nossa vida. Por quê, pastor? Porque se eu não discernir, eu vou perder a oportunidade de ser abençoado. Se eu não discernir quem é o homem de Deus que Deus colocou na minha vida, eu não vou ser abençoado. Pastor Janildo, com todo carinho, com todo respeito, porque muitos não são abençoados na casa do Senhor? Porque não discernem quem é o homem de Deus que está na vida dele. E aí não trata com honra, não trata com respeito. Está dentro da igreja, mas não obedece, não honra, não respeita. Então está batendo de frente com a liderança, e aí não é abençoado. Passa ano, entra ano, sai ano, e nada muda na vida dessa pessoa. Porque ao invés dela ser canal de bênção para a sua liderança, ao invés dela ser canal de bênção para o seu pastor, ela vai ser contendeiro, ela vai ser impedimento, ela vai ser pedra de tropeço para atrapalhar o bom andamento da obra na casa do Senhor. Aí Deus, que é o dono da casa, que é o dono da obra e que é o dono do homem de Deus, Ele fecha a porta, Ele bloqueia tudo na vida daqueles que não sabem reconhecer o homem de Deus que Deus colocou na sua vida. Por isso eu tenho que discernir. Eu preciso discernir, entender quem é o homem de Deus. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu. As ovelhas conhecem a voz do seu. Se você não obedece a voz do seu pastor, se você não conhece a voz do seu pastor, você não obedece. Se você não obedece, certamente você não é ovelha desse rebanho. Porque a ovelha que é ovelha do rebanho reconhece a voz do seu pastor. E quando ela reconhece a voz do seu pastor, ela obedece o seu pastor. Reconheça. Existe uma autoridade divina sobre a vida do seu pastor. Por isso é importante discernir quem Deus colocou do nosso lado. Sejamos atentos, irmãos, àquele que Deus colocou nas nossas vidas para abençoar as nossas vidas espiritualmente e nós abençoá-los materialmente. É bíblico. Abençoar materialmente quem nos abençoa espiritualmente é bíblico. É bíblico. As 11 tribos trabalhavam e sustentavam a tribo de Levi. Dava para a tribo de Levi tudo que plantava, a 10ª parte levava para o tabernáculo.
Para quê, pastor? Uma parte para ser sacrificada e outra parte para sustento da família de Levi, porque a família de Levi não recebeu possessão, não recebeu herança. A possessão da família de Levi é o Senhor. Então todas as tribos que receberam possessão plantavam, colhiam e criavam e traziam uma parte dessa plantação, dessa colheita, dessa criação para a casa do Senhor, para que através dessa atitude a família de Levi fosse sustentada e o sacrifício fosse ofertado a Deus para apaziguar a ira de Deus contra toda a nação. Isso é honra. Aí muita gente diz: eu não vou abençoar a casa do Senhor, eu não vou dizimar porque o pastor já é muito abençoado, o pastor já é rico, o pastor é ex-militar, para que eu vou dar dízimo? Meu filho, minha filha, o dízimo não é para o pastor. O dízimo é uma obediência e um estado de honra de um servo que reconhece a grandeza do seu Deus e as beneficências que esse Deus faz por ele. Por isso ele gera gratidão no seu coração e ele devolve para o Senhor a 10ª parte de tudo que Deus lhe dá. Você não dizima para homens, você também não oferta para homens, você dizima e oferta para o Senhor. Segunda maneira de você alcançar esses benefícios é agir com hospitalidade. Agir com o quê? Hospitalidade. Segundo Reis 4:10, ela diz: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa. Vamos fazer um quarto pequeno de acomodação para quando esse homem passar por aqui, ele se instalar lá, descansar, comer, para ele poder fazer a vontade de Deus, para ele poder revigorar suas forças, para ele poder ser renovado, para ele poder ser levantado e ele poder fazer aquilo que Deus colocou na vida dele para fazer. A Bíblia manda que nós honremos e cuidemos do nosso pastor como quem há de prestar contas da nossa vida. Faça isso para que ele não vele pela vossa vida com tristeza e com pesar, porque se ele velar pela sua alma, pela sua vida com tristeza, com pesar, isso não vos será útil. Coisa ruim é um pastor cuidar de mim com o coração pesado. Ei, coisa triste é um pastor cuidar de uma ovelha com o coração ferido, rasgado pela falsidade, pela mentira. É ruim, irmão. Ele não vai fazer isso com alegria. Não tem como ele cuidar de uma pessoa dessa com alegria. E se ele não cuidar com alegria, pastor Janildo, não vai ser útil o cuidado que ele vai ter por essa pessoa. Quem vai ser prejudicado no final? A pessoa que não soube honrar o seu pastor. A sunamita não apenas reconheceu Eliseu como homem de Deus, mas também agiu para honrá-lo. Ela tomou uma atitude, ela impulsionou, ela convenceu, ela contagiou seu marido a fazer o que era certo. Ela não influenciou seu marido a fazer o que era errado. Ela não colocou o seu marido contra o homem de Deus. Ela colocou o seu marido para honrar o homem de Deus. Coisa ruim é quando uma mulher chega em casa falando mal do seu pastor para o seu marido. O pastor não está lá, a missionária não está lá, a pastora não está lá, mas o Espírito Santo está. E o Espírito Santo entristece, é claro, em ver alguém que está sendo cuidado por outro falando mal desse outro, apedrejando este outro. Sabe por que hoje muitos filhos estão afastados da igreja? Por falta de sabedoria, de chegar em casa falando mal do pastor, dos problemas da igreja. E aí os filhos não têm a mesma estrutura que
os pais terminam se afastando da igreja. E aí vamos achar um culpado para isso. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? O pastor. O pastor é o culpado. Meu filho não está na igreja hoje por causa do pastor. Minha filha não está na igreja hoje por causa do pastor. Às vezes não. Às vezes é porque eu não tive sabedoria e comecei a falar em casa problemas que às vezes nem existem. É só fruto da minha imaginação, trazendo contaminação, influência negativa para a vida da família. Façamos como a sunamita. Observemos o que há de bom na nossa liderança. Falemos o que há de bom. Abençoemos aos nossos pastores. Honremos os nossos pastores. Obedeçamos aos nossos pastores. E Ele, que vê tudo no secreto, irá nos abençoar. Fazendo isso, receberemos a recompensa. E eu quero falar aqui para terminar as duas recompensas principais que essa mulher recebeu. Primeira recompensa: um filho que ela não podia ter. Ou seja, ela recebeu um impossível e um sonho inalcançável. Vou repetir: através da honra dessa mulher, através de sua atitude de honrar aquele homem de Deus, ela conseguiu alcançar um sonho inalcançável e também um filho que ela jamais poderia ter. E eu pergunto a você: se ela não tivesse convidado aquele homem de Deus para entrar na sua casa, ela teria sido mãe, sim ou não? Certamente não, porque era impossível ela ser mãe. A própria Bíblia vai dizer: seu marido já é velho. Mas a atitude de honrar aquele homem e trazê-lo para sua casa faz as portas do céu se abrirem. Vou repetir: faz as portas do céu se abrirem e Deus usar Eliseu para gerar naquela mulher um filho que ela tanto esperava e que era impossível. Segunda coisa, segundo benefício que essa mulher alcança por ter honrado aquele homem de Deus: ao passar do tempo, o menino cresce, vai para o campo ajudar seu pai no campo de trabalho. A Bíblia vai dizer que ele sente uma dor de cabeça. Ele sente o quê? Uma dor de cabeça. É levado para casa nas pressas e depois ele morre. Ela vai em busca do homem de Deus. Quando ela está chegando perto, Eliseu vê ela de longe e diz: aquela não é a sunamita? Vai lá, Geazi. Pergunta a ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E Geazi corre lá e pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela responde: vai tudo. Porque ela não tinha honrado Geazi, ela tinha honrado Eliseu. Ela deixa um menino lá e vai ao encontro de Eliseu. Quando ela chega diante do homem de Deus, ela disse: eu não disse ao Senhor que não me iludisse, que não me enganasse, que não mentisse para mim, e agora meu filho está morto. O homem de Deus disse: vai lá, Geazi, leva meu bordão, estende sobre o menino. Ela disse: não, quem vai é o Senhor. Eu não quero que ele vá, eu quero que o Senhor vá. Venha comigo. E ele disse: eu irei. Chegou na casa dela, subiu para o quarto onde ela tinha construído e onde o menino tinha sido colocado, deitado na cama. Eliseu chega lá e ele traz a vida do menino. O menino ressuscita. Por quê? Porque aquela mulher decidiu honrar um homem de Deus, e Deus deu para ela o que ela não tinha. Deus deu para ela o sonho que ela havia perdido. Deus deu para ela o impossível, e quando ela pensou que ia perder o que Deus deu, Deus devolveu para ela de novo. Porque aquilo que Deus te der, Ele não vai tomar. Aquilo que Deus te der pela honra que você deu a Deus e ao homem de Deus, Ele não vai tomar.
Então, só aqui eu vejo dois grandes benefícios. Primeiro benefício, um milagre de um filho impossível e de um sonho inalcançável realizado. Segundo benefício, o benefício da ressurreição do seu filho. E aqui eu quero profetizar: toda a honra que você tiver na casa do Senhor, com seus pastores, com a casa de Deus, Deus vai transformar tudo isso em ressurreição. Não, Deus vai transformar isso em ressurreição dos teus filhos. Teus filhos vão voltar a viver. Teus filhos vão voltar a ser bênção na casa do Senhor. Teus filhos vão se tornar uma bênção na igreja, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Teus sonhos inalcançáveis serão realizados, e os teus sonhos impossíveis serão realizados a partir do momento em que você entender que o homem de Deus que Ele colocou na tua vida não é apenas um homem comum, mas alguém revestido da autoridade divina para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu lar. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a glória de Deus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.